Vou me levantar para chamar um jurista. Tem muita gente que torce também para que ele seja escolhido para o Supremo Tribunal Federal, o nosso Walter Mairovich, mas eu não sei se ele aceitaria essa missão. Seria um sonho, hein? Bom dia, professor Mairovich. Bom dia, Ronildo, bom dia, Josias. Olha, hoje eu estou feliz, Josias. Ó, eu estou com 78 anos, completamente fora da parada, tá? E a Fabiola me olha com olhos assim de 50. Eu olho. Opa! Aliás, Olha outro olha dia como eu a gente estou estava falando, jovem. aqui, outro dia, falou, nossa, o Mairovich rejuvenesceu depois dessa cirurgia que ele fez, essa fisioterapia, esse novo livro, tá todo molecão. O pessoal tava comentando aqui, Mairovich. O pessoal tava te dando 62, mais ou menos, 61, assim. Como dizia minha avó italiana, não exageriamo. Vamos exagerar. Que delícia, não exageramos. Vamos lá, Mairovich, vamos buscar essa apuração da nossa rainha, que agora há pouco veio aqui, Mônica Bergamo. Lula não deixou claro qual é o nome que vai ser escolhido, mas recebeu os ministros do Supremo lá no Palácio da Alvorada, naquele lobby lá que a gente sempre acompanha. E eles querem que seja Pacheco, né? Por outro lado, ministros do governo, o próprio PT, querem Messias para esse cargo. Queria que você fizesse uma análise aqui para a gente desses dois nomes e principalmente sobre esse tipo de relação, né, entre os ministros do Supremo e o presidente Lula nesse momento de escolha. Olha, eu não gosto do que o Lula está fazendo. Essa, aspas, é um tipo feira livre, tá? Vamos chegando, vamos comprando, vamos vendo o interesse de um e o interesse de outro. É, veja, vamos abrir o nosso professor Google e colocar Rodrigo Pacheco, obras jurídicas. O que nós temos? Nós temos uma coletânea que ele organizou com artigos de vários juristas, uma coletânea, ele foi responsável pela organização, sobre reforma do Código Civil. Ponto e basta. Essa é a atividade dele como advogado, não como jurista. Ele aparece sempre como um advogado. E para o Supremo, precisa ser um grande jurista, alguém com conhecimento profundo, com conhecimento das outras legislações, para fazer análises, interpretações. Então, o que o Lula faz? Faz um oba-oba, tem uma especulação de nomes, queima um, queima outro, vai vendo como é. Então, o que ele vai concluir? Ele vai escolher um ministro de ocasião, não alguém para o futuro, alguém com independência, alguém com muito conhecimento jurídico. Então, vai sair um ministro de ocasião. Está na hora de se mudar tudo isso, critério de escolha, inclusive, pelo presidente da República. Isso não é democrático. Essa história de proximidade, que eu diria de promiscuidade. Olha, vamos chamar para o jantar alguns ministros do Supremo para dar palpite. A escolha é dele. É evidente que um bom presidente faz consultas, mas consultas reservadas, consultas onde ele já vem com requisitos, onde ele vai perguntar mais do que ouvir. E a coisa está mal parada e é assim como o Josias anotou faz tempo. Então, o principal é a independência, a necessidade já se cansou de falar da mulher, parece que o Lula vai empurrando isso para um determinado momento, dar uma cotovelada no mais forte candidato. Fala, não, agora, olha, a pressão está aqui, precisamos de uma mulher, e assim, não. Precisamos, evidentemente, de ter critérios e de ter cuidado, cautela, olhando o futuro, até porque o ministro do Supremo entra lá com 35 e sai com 75. Está duro de alturar um ministro por 20 décadas, por décadas. Então precisa tudo isso, a necessidade de mandato, conforme deixou uma lição o Barroso, a coisa não está indo bem.
fica uma especulação, parece um jogo de futebol. Quem é que vai jogar e quem é que vai ficar no banco? Será que vai ser escalado o centroavante tal, ou ponto esquerda? Não dá, né, Fabiola? Com um pouco mais de. O cargo de ministro do Supremo exige respeito, e do jeito que está, não há respeito. O que está havendo é uma feira livre. O professor Mairovich, assim, até vendo, a gente tem várias reportagens, né, falando sobre essa escolha dos ministros pelo Pacheco. O Josias falou do ponto de vista político, por que os ministros do Supremo querem Rodrigo Pacheco lá. Eu queria saber, tecnicamente, Pacheco é capaz de ser um ministro, um bom ministro do Supremo Tribunal Federal? Qual é o saber jurídico aí de Pacheco, professor Mairovich, que a gente tem conhecimento? Olha, a experiência ele tem, ele foi presidente de um Congresso Nacional, mas isso não basta. O que ele teve na vida? A advocacia, teve uma advocacia onde ele apresenta trabalhos de peso que viram livros, uma atuação nesse sentido. Qual é o profundo conhecimento? Ele tem requisitos, a lei fala em saber jurídico, ele tem, é um bacharel em direito, tem atividade de advogado, presidiu o Congresso, a Casa das Leis, o Poder Legislativo, mas o importante é saber, não adianta ter lá alguém com experiência política, a necessidade de isenção, a necessidade de profundo conhecimento jurídico. E isso, evidentemente, ele não tem. Tanto quais as obras, qual é a contribuição que ele tem intelectual? Uma coletânea onde ele pegou vários autores, reuniu para falar sobre a reforma do Código Civil. Só isso.